E se eu te dissesse que o próprio Jesus destruiu a religião, mas quase ninguém percebeu? E se o que chamamos hoje de vida espiritual fosse justamente o que ele veio quebrar? E se a cruz, que muitos usam como símbolo de poder, fosse na verdade o fim de toda forma de controle humano sobre Deus? Eles dizem que Jesus veio fundar a fé cristã. Mas será que foi isso mesmo? Ou ele veio libertar o homem das correntes da religião, das regras inventadas e das tradições que matam o espírito? Pense comigo. Se Jesus quisesse criar uma instituição, por que ele confrontava os líderes religiosos? Por que ele virava as mesas do templo? Por que chamava os fariseus de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro? E se aquele momento, quando ele invadiu o templo e derrubou tudo, não fosse apenas um ato de indignação, mas uma profecia viva? A destruição de um sistema que se dizia sagrado, mas aprisionava o povo. Enquanto os religiosos diziam, venham ao templo, Jesus dizia, venham a mim. Enquanto os fariseus vendiam sacrifícios, Jesus oferecia graça. Enquanto eles cobravam por perdão, ele perdoava de graça. Enquanto eles falavam de regras, ele falava de amor. Ele não veio somar mais uma religião ao mundo. Ele veio encerrar todas. A Bíblia diz em João 4:23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Isso é revolução. Ele estava dizendo, o tempo dos templos acabou. O tempo das leis, dos rituais, dos sacrifícios humanos, terminou na cruz. O véu se rasgou, o acesso foi aberto e nenhuma religião pôde costurá-lo de novo. Mas sabe o que aconteceu depois? Os homens tentaram reconstruir o que Jesus derrubou. Transformaram a graça em negócio. Ergueram púlpitos onde antes havia chão sagrado. Trocaram o amor pela hierarquia, o serviço pela fama, o espírito por instituições. E hoje, muitos seguem chamando isso de igreja. Se isso te incomoda, fica até o fim. Porque o que vem agora vai confrontar tudo o que te ensinaram sobre fé. Quando Jesus morreu, a religião morreu com ele. Mas quando ele ressuscitou, não ressuscitou a religião, ressuscitou a vida. E essa é a diferença que o mundo tenta esconder. Religião tenta levar o homem até Deus. Jesus trouxe Deus até o homem. A religião diz, faça para merecer. Jesus diz, está consumado. A religião te prende à culpa. Jesus te liberta pela graça. Então por que insistimos em voltar às correntes que ele quebrou? Por que seguimos reverenciando sistemas que ele desfez com o sopro da verdade? A resposta é simples. Porque a liberdade assusta. O homem prefere ser escravo com companhia do que livre com propósito. Mas a verdade é esta. Jesus destruiu a religião no dia em que entregou sua vida. Ele quebrou o ciclo do medo, da culpa e da dominação espiritual. E nos deixou um chamado, não para fundar templos, mas para ser templos. Não para buscar doutrinas, mas para viver o amor. Não para repetir palavras, mas para ser palavra viva.